Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma das grandes calúnias inventadas contra a Igreja Católica no século XX. Trata-se da mentira inventada contra Pio XII de que esse Papa, grande pontífice das décadas de 40 e 50, teria sido conivente ou mesmo cúmplice do Holocausto, né, da matança de judeus e de outros prisioneiros do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Essa calúnia encontra a sua expressão máxima no livro escrito por John Cornwell, de 1999, chamado O Papa de Hitler, né? A História Secreta de Pio XII. O livro foi traduzido para a língua portuguesa e foi um best-seller, né? O que poucas pessoas sabem é que essa obra, que foi escrita por um jornalista, um biógrafo profissional, um homem que inclusive é profissional também em caluniar a Igreja Católica, né? Que já escreveu várias obras polêmicas também, uma biografia inclusive do cardeal Newman, mais recente. Mas por trás disso existe toda uma história dessa calúnia inventada contra Pio XII. Não se trata de um esforço de um particular, né, motivado por interesses pessoais, mas de uma operação da KGB, né, e dos comunistas para destruir a reputação da Igreja Católica. Isso foi denunciado no ano de 2007, né, pelo antigo agente de inteligência romeno Ion Mihai Pacepa, né, autor também de um best-seller chamado Disinformation, né, que foi traduzido também em português, no qual ele fala sobre diversas operações de desinformação dos serviços secretos dos países da Europa Oriental, né, e principalmente da União Soviética, durante a Guerra Fria. E Pacepa diz, né, que essa calúnia contra Pio XII foi inventada pela KGB e partiu diretamente de Nikita Khrushchev, né, que, partindo do princípio, né, de que os mortos não se defendem, desejava manchar a imagem da Igreja Católica. A primeira expressão dessa história, dessa mentira, vai aparecer em 1963, com uma peça que na época também ficou muito famosa, mas que hoje é desconhecida, chamada O Vigário, né? Publicada por um dramaturgo alemão chamado Rolf Rochhuth. Esse Rochhuth estava na folha de pagamento da KGB, né? E não só isso, né? Essa peça mostrava Pio XII como um cúmplice de fato, né? Que colaborou, secretamente seria um entusiasta, né? Do Holocausto, da matança de judeus na Segunda Guerra. Como essa história ficou muito exagerada e como de fato é uma peça de teatro, né, e foi logo desmoralizada, diz Pacepa, né, que a KGB tratou de adulterar vários dos documentos dos arquivos de Berlim, né, que foi ocupado pela União Soviética no fim da Segunda Guerra e também se tornou sede, né, do governo da Alemanha Oriental, comunista. Adulteraram os documentos, né, da época do regime nazista para fazer parecer que havia uma comunicação entre Pio XII e Hitler. Quando o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Estudos mais recentes e o acesso a alguns arquivos secretos do Vaticano demonstram que Pio XII foi um dos que mais ajudou a esconder, né, prisioneiros do regime nazista, a esconder judeus, pessoas que fugiam, né, das prisões, dos campos de concentração e que podiam ser presos a qualquer momento também, outros, né, que eram perseguidos por esse regime, encontraram refúgio em Roma, né, e encontraram refúgio principalmente na Igreja Católica, que foi a principal acolhedora, né, de todos os foragidos, os inimigos políticos, né, do regime nazista. Então, trata-se não apenas de uma calúnia assim, inventada de forma industriosa mesmo e propagada com o objetivo exclusivo de manchar a reputação do Papa Pio XII, né, que já tinha a peste de conservador, quando na verdade era muito moderado, mas trata-se realmente de uma operação que nós poderíamos chamar, não de desinformação, de calúnia mesmo. Mas o que foi revelado mais recentemente
e que mostra o quão equivocada era essa história são os documentos e os relatos que estão incluídos aqui nessa obra do jornalista judeu, ele próprio, Dan Kurtzman, né, Conspiração contra o Vaticano, que mostra que houve conspirações, né, por parte de Hitler. Quer dizer, a inimizade entre Pio XII e o regime nazista era tão grande que Hitler chamou, né, um general da SS chamado Karl Wolff e disse que Wolff deveria elaborar todo um plano de ocupação de Roma, né, pelas tropas nazistas, isso já no período avançado da Segunda Guerra, no final de 1943, né, quando os aliados já se encontravam na Sicília, já começavam a sua operação para invadir a Itália mesmo, né, e também quando Mussolini já havia sido destituído do poder, né, e se encontrava foragido nesse momento. Hitler tinha o propósito de invadir Roma, né, e de matar Pio XII. Esse plano foi comunicado a esse general que deveria orquestrá-lo, só que o general percebia já o quão frágil estava o ímpeto militar, né, dos nazistas, dos alemães, percebia que a Alemanha seria derrotada na Segunda Guerra e desejou fazer um acordo em separado, em secreto, com o próprio Pio XII. Né? Então, ele esteve em Roma e participou de várias negociações e, com isso, né, fez com que não só Roma fosse salva, né, mas com que muitos judeus, muitos daqueles que seriam presos e seriam mortos pelo regime nazista, fossem salvos também em Roma. Né? Mais recentemente ainda, né, poucos anos atrás, descobriu-se, né, nos arquivos de Berlim, que houve comunicação entre não só um, mas 3 movimentos que desejavam derrubar o regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra, né, movimentos de oposição, de resistência, né, ao nazismo. Houve comunicação entre esses movimentos que pretendiam assassinar Hitler, né, que tinham os 3 planos para matá-lo. Houve comunicação entre eles e Pio XII. Né? Ou seja, Pio XII esteve diretamente envolvido com conspirações para destituir o regime nazista e matar Hitler. Né? E o próprio Adolf Hitler também tinha o propósito de matar Pio XII. Então eram inimigos de morte. Né? Nunca uma mentira pode ser tão absurda. Né? E por que isso? Principalmente por causa do silêncio, né, de Pio XII. O livro mais recente de calúnia, né, o Papa de Hitler, ele não diz que Pio XII foi cúmplice do assassinato de judeus, mas diz que foi omisso, que silenciou e poderia mais tarde, depois da guerra, ter revelado, né, a razão desse silêncio, caso fosse por um motivo estratégico, né, etc. Bom, quanto a isso, não cabe a nós julgar, mas que, de fato, o silêncio foi essencial para poder salvar muitos daqueles prisioneiros, né? Muitos daqueles que se encontravam numa situação delicada. Mas você não pode, se você se declara publicamente contra um certo governo, né, você vai ser automaticamente alvo de buscas de investigações. Então, Pio XII buscava ser o mais discreto possível para poder proteger e esconder muitos desses indivíduos que seriam condenados à morte por esse regime. Né? Mas essa questão da calúnia inventada contra Pio XII, né, que eu acabo de mostrar para vocês e recomendo a leitura desse livro, acabo de mostrar que é justamente o contrário, exatamente o contrário, ela só pôde vingar porque já existe uma espécie de consenso, um falso consenso, de que a Igreja Católica era simpática, né, aos regimes nazifascistas. E também nada mais mentiroso. Né? Essa impressão ela vem principalmente por conta do acordo assinado em 1929, né, entre o governo fascista de Mussolini e o então Papa Pio XI, né, que estabeleceu os limites da Praça de São Pedro, com mais algumas igrejas espalhadas por Roma, como a soberania do Estado do Vaticano, né, o surgimento
o fim da questão romana foi, de fato, o objeto desses acordos, né? Então, que puseram fim a uma crise diplomática entre a Igreja Católica, né, e o Sumo Pontífice, então sem Estado, né, e o recém-criado governo da Itália. Mas o fim dessa crise diplomática, ela não só teve vantagem praticamente apenas para a Igreja Católica, né, porque trata-se do reconhecimento por parte de um governo, né, que tinha origem, eu falo da monarquia aqui, não especificamente de Mussolini, que tinha uma origem maçônica, né, liberal e anticatólica, anticristã. Então, o reconhecimento por parte dessa monarquia do poder temporal do Sumo Pontífice, né, que é uma vitória, por mais que seja, claro, um poder quase que simbólico, porque é o poder sobre uma praça, né, o território do Estado do Vaticano é mínimo, né, e sua população, ao que me consta, é de menos de 1.000 pessoas, então praticamente não tem cidadãos, é uma soberania quase que de papel, mas é o reconhecimento do poder temporal do Sumo Pontífice, né, é o fim desse embargo, dessa questão que já se desenrolava por 50 anos, quase, e principalmente, aliás, por mais de 50 anos, né, por quase 60 anos, e principalmente foi um dos principais fatores de enfraquecimento e de mudança interna do regime fascista italiano. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, pelo menos no meio conservador brasileiro, né? O governo de Mussolini, ele nasceu com uma ideologia que foi criada principalmente pelo seu ministro da Educação, Giovanni Gentile, né, que escreveu um livro, uma espécie de manual, né, sobre o que é o fascismo. E Gentile era uma espécie de futurista. Ele tinha o objetivo de... era um hegeliano, inclusive, né, também leitor dos idealistas alemães, de Fichte, né, pretendia criar uma economia totalmente nacional, né, como preconizava Fichte, e queria estatizar absolutamente tudo, queria que o Estado fosse o centro da vida humana, né? E enxergava isso como uma superação do capitalismo, né? Como uma superação do Estado burguês. Então, por mais que eu não creio que seja possível classificar o fascismo como regime de esquerda, como alguns creem que cabe mais essa classificação, eu acho que isso é equivocado, que realmente é um regime direitista, mas direita revolucionária, né? Lembremos, né, que direita e esquerda nascem de dentro da Revolução Francesa e que, portanto, ambos são filhotes, né, de algum modo, do liberalismo maçônico, que é anticatólico e anticristão na base. Né? Então, a direita ela é igualmente revolucionária. Agora, é verdade que os católicos, por uma questão de, não é nem de semelhança, mas a diferença é um pouco menor, né, estrategicamente costumam se aliar em situações decisivas à direita, realmente por uma questão de mal menor, né, de estratégia, né, para não ser completamente destruído pelos revolucionários mais radicais. Mas a direita, né, ela é revolucionária também na sua base, na sua origem. E o fascismo é exatamente a encarnação do que nós podemos chamar de direita revolucionária, né? É algo que se casava perfeitamente com o futurismo, né, de um Marinetti, né? É a mesma coisa. No plano político, né, ideológico, são movimentos bastante parecidos. Então, nós vemos, né, que o fascismo ele se estruturava como uma reorganização completa da sociedade, né? Mas na prática não foi assim. Na prática, as ideias de Gentile tiveram que ceder à política de Mussolini, que era um homem muito mais político, muito mais moderado, né? E que, para poder subir ao poder, teve que fazer acordo com outras duas instâncias, né? Com a monarquia, né, que, por mais que também fosse, né, anticristã, não era fascista e que não pretendia ceder o poder que tinha, né, que detinha ainda a Mussolini, ao Duce, né, e com a Igreja Católica, por meio desse acordo celebrado firmado em 1929. Então, o Estado fascista ele já nasce um pouco capenga, né? Ele nunca consegue chegar, né, a
a revolução completa, né, aos seus fins últimos. Então, esse acordo com a Igreja Católica ele representa também, né, a destruição de boa parte dessa base revolucionária do regime fascista. Nós vemos a eficácia disso quando nos deparamos com um fato que é pouco conhecido também, né, especialmente no Brasil, porque ninguém sabe nada de história, ninguém lê nada aqui nesse país, mas quando nós vemos nos anos anteriores a aliança de Hitler com Mussolini, que só se deu em 1937, né, Mussolini era um dos maiores opositores, né, se bem que velado, né, de forma velada, era um dos maiores opositores de Hitler, do nazismo, justamente porque tinha um Estado, né, tinha um esquema de poder que se baseava, sim, nos camisas negras, né, na ideologia de Gentile, né, em toda essa ideia, essa pataquada, né, da estatização completa, né, da superação do capitalismo, do governo burguês e da criação de um nacionalismo que engole tudo, mas que precisava também de acordos com instâncias conservadoras e tradicionalistas. De modo que Mussolini foi uma grande oposição a Hitler até perceber, né, que, diante da inércia das potências ocidentais, que tudo permitiam ao governo recém-criado nazista, diante dessa inércia ele percebeu que era melhor aliar-se a ele. Mas enquanto havia resistência conservadora, resistência de direita, né, por parte de regimes que, sim, eram um pouco autoritários, um pouco ou muito, mas que eram opositores também do nazismo, Mussolini sempre apostou neles e sempre foi um aliado desses regimes, né? O regime polonês, né, do general Piłsudski, o regime austríaco, né, muito mal chamado de austrofascismo, né, o regime de Dollfuss, de Engelbert Dollfuss, o regime de Salazar em Portugal, né, que não tem nada de fascista, jamais foi um governo fascista. Um governo, sim, autoritário, mas por necessidade. Né? Um governo católico. Né? E, em parte, o governo do general Franco. Esse, sim, tinha suas simpatias, né, pelo fascismo, mas também subiu principalmente para combater o avanço do comunismo. Né? A Guerra Civil Espanhola foi isso. Então foi uma espécie de arranjo, né, entre a parte dos católicos, né, com o pessoal meio fascista, com os conservadores, para combater o comunismo. Né? Então, isso se observou em boa parte da Europa. Infelizmente, nós poderíamos chamar de terceira via, embora não tenha o significado que esse termo tem hoje, ainda mais no contexto eleitoral brasileiro, infelizmente ela era muito frágil, né? E todos esses regimes foram sendo destruídos, né? Com o Anschluss, a união entre a Alemanha nazista e a Áustria, o regime austríaco acabou, né? Mais tarde, com a invasão da Polônia, o regime polonês também acabou. Então, só sobrou, né, o nazismo, o comunismo da União Soviética, de Stalin, né, e os regimes liberais ocidentais. Né? Mas Mussolini pertencia, né, por mais que fosse, olha, não faço aqui de maneira nenhuma apologia dessa ideologia não só tirânica e assassina, como, no fundo, idiota, né, que é o nazismo, perdão, que é o fascismo, mas é preciso observar, né, que, num primeiro momento, Mussolini se colocou contra o avanço do nazismo. Né? E, então, era muito interessante a Igreja Católica manter relações, no mínimo, cordiais com esse tipo de resistência. Né? De modo que cai toda essa narrativa, se nós analisarmos os fatos com cuidado, né, de que a Igreja Católica é simpática ao fascismo e principalmente ao nazismo, né, de que Pio XII ajudou a matança de judeus na Segunda Guerra, de que Pio XII foi omisso e que silenciou por covardia. Tudo isso não só é calúnia produzida mesmo, frequentemente encomendada mesmo pela KGB, e quando não é isso, trata-se da ignorância mais crassa, mais execrável, né? E que nós não podemos permitir que essas lendas negras a respeito da Igreja Católica continuem. Né?
É preciso que nós as combatamos e só podemos fazer isso com conhecimento histórico, né. Então, eh, nós precisamos estudar, né. Meus amigos, esse canal, às vezes, ele apresenta, certas informações, um pouco, mastigadas, né, e muito resumidas, mas eles refletem, estudos que eu faço, eles refletem, informações que eu não colho na internet, assim, com, pressa, como quem está: "Não, eu vou preparar aqui", como quem está se preparando para uma prova, né, para um concurso. Não, eles refletem, longas leituras e meditações e coisas que eu tenho já preparado há bastante tempo. Eh, e é isso, esse tipo de contato maduro com essas obras, com esses livros, e com o conhecimento da história da igreja mesmo, é isso que eu não posso deixar de recomendar para vocês e de enfatizar, que se nós podemos um dia triunfar sobre esse, né, não só sobre o, infelizmente, o modernismo, né, dentro da igreja, mas também contra essas narrativas anticatólicas, nós só podemos fazê-lo com estudos sérios e profundos.